Primeiro, é muito importante você identificar em que momento da carreira você está, quais são os seus objetivos com a telemedicina para você escolher entre esses modelos, tá? Então, eu vim percebendo, né, durante a minha prática e até em relação ao que os meus alunos do curso de formação de telemedicina na prática estavam implementando no seu dia a dia, é que existem duas maneiras da gente ter o uso da telemedicina no nosso dia a dia. O primeiro modelo é o consultório híbrido, tá? Onde você vai mesclar o seu consultório presencial já existente, tá? Ou a sua clínica, consultório presencial, com a telemedicina, tá? Você pode utilizar a telemedicina para encaixar pacientes, para fazer retorno de consultas, para fazer alguns atendimentos diretamente, por exemplo, da sua casa, em vez de estar ocupando horário dentro do consultório. Eu acho muito interessante para fazer retornos, por exemplo, tá? Porque eu deixo livre, por exemplo, a minha agenda de consultório para prioritariamente das primeiras consultas e aquelas consultas que eu não vou ter que fazer exame físico novamente, seriam consultas para avaliação de exames ou retorno para avaliação da terapêutica, né, manutenção e até acompanhamento de pacientes, eu faço a opção por telemedicina. Então, é muito interessante para quem tem consultório você introduzir a telemedicina no seu dia a dia, tá? Isso também é interessante que o paciente percebe que ele tem a possibilidade de contar com o médico dele quando ele precisa e aonde ele estiver, tá? Então, isso também é uma vantagem da telemedicina, tá? A adesão dos pacientes é muito grande quando você coloca que tem esse tipo de prestação de serviço, tá? Eles acham interessante e também é uma grande vantagem para você, que é médico, ter isso como uma ferramenta no seu dia a dia, tá? Então, esse consultório híbrido é como eu falei, para quem já tem uma clínica ou consultório, tá? E quem pode utilizar, né, esse modelo? Tanto os médicos clínicos gerais, que têm um consultório, médicos especialistas, né? Na minha área, por exemplo, eu acho muito legal, porque eu acompanho muitos pacientes crônicos da medicina de família, a gente acompanha os pacientes ao longo do tempo, então isso me facilitou muito, tá? Além disso, outras especialidades, como geriatria, neurologia, elas podem se beneficiar muito do uso da telemedicina no seu dia a dia, tá? E até mesmo, né, médicos cirurgiões, ou especialidades clínico-cirúrgicas, por exemplo, dermatologia, né, na parte de cirurgia plástica também, a telemedicina é muito útil para você fazer algumas intervenções ou acompanhamento de pacientes ao longo do tempo, tá? Além disso, né, a vantagem para você iniciar a telemedicina no seu dia a dia é muito mais barato do que você fazer uma reforma aí na sua sala, no seu consultório, tá? Então, muita gente pergunta, mas quanto fica para eu colocar a telemedicina no meu dia a dia, no meu consultório? Posso te garantir que é mais barato do que erguer uma parede aí no teu consultório, tá? Quem já fez uma reforma numa sala comercial sabe bem o que eu estou falando, né? Bom, ainda mais hoje, né, que a gente tem ali qualquer mudança também, né, se você fizer uma mudança estrutural no seu consultório, você vai ter que passar numa nova avaliação, por exemplo, da vigilância sanitária do seu município, tá? Então, veja que para você fazer uma reforma é bem dispendioso, tá? Bom, vou comentar mais ainda ao longo da live sobre a questão do modelo híbrido, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o modelo 100% online, né, que seria, né, vamos dizer, entre aspas aqui, um home office, né? Então, sem ter o consultório presencial próprio, tá? Então, esse tipo de modelo é muito interessante para aqueles médicos que eles têm um interesse em fazer atendimento de alguns pacientes particulares ou atender para empresas, né? Existem grandes empresas hoje, tem grandes players aí no mercado de telemedicina, tá? Então, operadoras de saúde, seguradoras de saúde estão utilizando a telemedicina muito aí para fazer uma teletriagem, ordenar os pacientes dentro do sistema de saúde. Então, está sendo algo que está bem interessante, desde a época que a gente viveu ali em 2020, as operadoras de saúde viram uma grande vantagem e resolutividade no uso da telemedicina. Então, tem um grande campo aí se abrindo, especialmente para médicos que querem ali, né, que fazem plantão, por exemplo, querem transferir a sua carga horária e atender para empresas, por exemplo, tá? E para atender para uma empresa, você não precisa, né, ter a estrutura física de um consultório, tá? Você precisa ter conexão com a internet, né, um bom computador, tá? Os equipamentos básicos aí para você fazer um bom atendimento, né? E, claro, um espaço reservado para fazer esses atendimentos, que pode ser da sua casa, né, um escritório, né? Então, um espaço reservado, tá? Então, é muito vantajoso, você não tem gastos aí
com a estrutura física, tá? Então, para esses médicos que não querem, né, investir numa estrutura física de um consultório, é uma boa opção, tá? Médicos que também trabalham, por exemplo, 40 horas para um concurso público, né, prefeitura, trabalha em UPA, né, e tem aquela procura de alguns pacientes que às vezes procuram, onde é o consultório, queria fazer uma consulta, muitas vezes, né, recebe mensagem de WhatsApp, né, essas interações informais, Instagram, né, e ele não tem, né, como fazer uma consulta médica, porque não tem um espaço físico. Muitos casos que podem ser resolvidos, né, sem a necessidade de um exame físico, pode ser feito por telemedicina. Então, abre espaço para quem deseja fazer esses atendimentos, mas não tem o seu espaço físico, tá? Médicos, por exemplo, residentes, né, que querem complementar, né, a sua renda, recém-formados, né? Claro que eu sempre falo, né, sou professor de semiologia médica, então eu sempre falo, olha, não tem problema, o recém-formado pode fazer telemedicina? Pode, né? A resolução não coloca nada além, né, que você precisa ter o seu CRM, inscrição, né, num CRM, para você poder exercer a medicina e assim como a telemedicina. Tá? Mas eu, como professor de semiologia, eu tenho que falar, né? Eu acho que você tem que vivenciar a medicina no presencial, à beira do leito, ganhar experiência e depois ir aumentando a sua carga aí na telemedicina. Mas, prioritariamente, né, quem acabou de se formar tem que ter a sua maior carga no presencial, na minha opinião. Fazer plantão, visita em enfermaria, né? Fazer a sua especialização, a sua residência, e assim você vai ganhar bastante experiência para poder fazer telemedicina com mais tranquilidade. Aliás, dentro do curso de formação de telemedicina na prática, meus alunos, que são alunos aí com 20, 30, 35 anos de formado, eles têm muito mais facilidade de utilizar a telemedicina no seu dia a dia, porque tem essa experiência de vida, né, de vivência da prática médica, que traz mais segurança também, né?